começar nosso culto. Acho que o pastor Filemon, nosso dirigente de hoje, deve estar chegando. E eu sei que foram os esforços dos nossos antepassados que o Evangelho do Senhor Jesus nos alcançou e nós podemos estar aqui comemorando 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. A cidade do Estado é o maior presente que uma nação pode ter. Garantia do Estado laico, que está dada na Constituição de 88, compreendo eu, é talvez a garantia mais ampla e mais correta da liberdade de culto religioso e da isenção do Estado em relação à opção individual do cidadão. A opção religiosa, inclusive a opção de não ter religião, ela precisa e merece não só ser tolerada, ela precisa e merece ser respeitada. Esse é o princípio da laicidade. Ele protege o direito de você criar o que você quiser ou não crer em nada. Ele não interfere na sua crença. A questão da religião na política, ela é um contexto que se inicia desde o princípio de origem que nós conhecemos da história da vida. Sempre teve a questão política e religião. Um Estado democrático de direito e uma república que se funda na tripartição dos poderes, ela pressupõe uma separação entre Estado e Igreja. Igreja é algo do âmbito que deve incidir sobre a vida privada, né? A fé é algo a ser vivido privadamente. A fé não deveria ir para a esfera pública querer determinar política pública e legislação, porque isso é muito temeroso. Agora, o Estado não pode se pautar a partir dos dogmas de uma religião. Isso ele não pode fazer. Isso é a laicidade do Estado. O que nós não podemos admitir é que a questão de Estado, de direitos, seja vergada pela religiosidade. Porque o Estado tem que ser laico. Se ele nem sempre é laico. Isso acaba influenciando sim na política, ou seja, a religião influencia a política, com certeza vai influenciar, porque todo ser humano, ele ou tem fé ou não tem fé. E o ateísmo, a falta da religião, também influencia na política. A nossa política ela é muito influenciada pelo cristianismo. Assim. Veio uma notícia de um tempo pra cá que tava rolando cultos dentro do Congresso Nacional, aí já vem mais aquele pensamento, dentro da política tá rolando religião. Tem muita pessoa, tem muitos deputados religiosos dentro do Congresso. E não representa uma pequena parte da massa, sabendo que o Brasil é constituído, assim, uma maioria absoluta cristã. Só que também tem que olhar para as minorias, que são da Umbanda, são do islamismo, etc. No Brasil, temos 125 milhões e meio de católicos, 18 milhões de pentecostais, 12 milhões e meio de pessoas sem religião e 8 milhões e meio de protestantes. Mais de 5 milhões se dividem entre outros cultos, como Espiritismo, Umbanda, Candomblé, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Budismo, Judaísmo, Esoterismo, Islamismo. Temos que acabar com a ideia de legislar para a minoria. A minoria tem que se curvar para a maioria. Se temos 200 pessoas aqui, tem 3 fazendo uma coisa que nós não concordamos, vamos fazer uma lei, né, para que aqueles 3 se adaptem a nós, ou então vão ser expulsos da nossa comunidade. É assim que funciona. Aqui querem fazer exatamente o contrário, né? Aqui a semana passada foi rezado o Padre Nosso na tribuna da Câmara, um ato de parlamentares contra aí a parada gay em São Paulo. Teve alguns deputados aqui, 2, né, que reclamaram. Agora, se o pessoal for lá fazer
uma saudação ao santo dele, vai ser respeitado pelos 90 e poucos parlamentares, não tem problema. Agora a religião é um freio. Tá? Os países vão ter religião, basicamente Cuba, Coreia do Norte, olha como é que o povo vive lá. Previsto até na própria Constituição, né? Que não pode haver qualquer discriminação entre nós. Tem que ser assim. Não podemos adotar a política do coitadismo. Não dá certo. Eu acho que maioria deve ser respeitada. Ela não pode subjugar a minoria. E a pauta da Constituição é o respeito, a tolerância. Não é porque a maioria que tem que oprimir uma minoria, mas a maioria tem que ser respeitada. Afinal de contas, o regime democrático é a maioria quem decide. Eu não acredito que a nossa democracia ela seja uma democracia real. Acho que a gente vive num Estado, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem determina as regras é quem tem mais grana. Ou seja, quem é maior, quem tem mais força de população, de fiéis, de seguidores, ele tem uma tendência a ter uma influência maior nas decisões do país. E às vezes se candidata um pastor da igreja e as pessoas votam porque ele é o pastor da igreja e não pensam os benefícios da cidade. E aí, então, isso para mim interfere. Tem aqueles da maçonaria, né, que tem aqui no Brasil, né? Tem alguns políticos que são dessa religião. Aí todos dessa religião votam nele porque é da religião. Mas nenhum pensa nas propostas, entendeu? Se pensasse nas propostas, talvez não estaria o governo que está hoje. As leis, elas, apesar de terem influências da religião, ela é pautada na laicidade. Nós vivemos num Estado laico. Logicamente, essa lei, quando ela tem influência da religião, como eu disse e repito, acaba sendo uma influência cultural. Não acho injusto para quem não é do segmento majoritário religioso. Eu só acho isso injusto quando o segmento majoritário religioso quer determinar sobre os outros. Eu acho que a gente tem que ter todo esse rolê de liberdade espiritual, acho que até porque é uma coisa muito pessoal do indivíduo, assim, a questão da espiritualidade, mas a religião ela é muito alienante porque, enfim, as pessoas, você chega numa igreja, por exemplo, as pessoas vão te dizer o que você tem que fazer. E se você não fizer, por exemplo, você vai pro inferno, você vai queimar a sua vida junto com Satanás, não for pro inferno. E o que ameaça a laicidade do Estado é justamente o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é um movimento dentro da religião, não quer dizer que toda pessoa religiosa seja fundamentalista, mas é um movimento político dentro de uma religião que quer tomar as estruturas do Estado, as estruturas políticas, para impor aos outros o seu modo de vida, a sua concepção de vida boa. E isso é muito perigoso. O fundamentalismo é o caminho para a ditadura, né? Então, interfere completamente, porque a gente sabe que o fundamentalismo ele faz uma lavagem cerebral na cabeça da grande maioria das pessoas. Os fundamentalistas religiosos que querem envergar o Estado, que querem fazer da Constituição um livro da sua própria religião, enfrentam a própria democracia, e enfrentam a liberdade, enfrentam a construção de um país para todos e todos. Laicidade do Estado passa a ser absolutamente fundamental. Sabe por quê? Porque o rompimento da laicidade do Estado está associado a um projeto de hierarquização dos seres humanos. E tem ser humano que pode ter direito, outros não. Tem ser humanos que podem amar, outros não. Hierarquiza-se os seres humanos. Igreja, não só as igrejas evangélicas neopentecostais, fundamentalistas, mas antes a própria Igreja Católica já tinha reformulado os seus meios de influir no Estado, uma vez que a Constituição, já desde a proclamação da República, em 1889, Estado e Igreja se separaram. Então, de lá para cá, a Igreja vem renovando as suas estratégias para influenciar no Estado. E a Igreja Católica tinha uma influência aqui muito grande, realizava missas. Agora as igrejas evangélicas realizam culto. Os seus deputados vão à tribuna dizer que estão aqui a serviço de Jesus. Isso num país multicultural, num país plurireligioso, com uma formação cultural e histórica diversa, ou seja, portanto, desrespeitando pessoas de outras religiões, desrespeitando as pessoas que não têm religião. Produzem um discurso, por um lado, que é para satisfazer quem está interpelando eles naquele momento, mas a prática é outra. A prática é contrária ao fortalecimento da laicidade do Estado. Não foi um nem dois deputados que subiram à tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que o papel deles ali era servir Jesus. E o seguinte, o
Constitucionalmente o Estado é laico, mas, no fundo, essa laicidade não é admitida por uma grande parte de parlamentares. A bancada fundamentalista religiosa quer romper a laicidade do Estado. Romper a laicidade do Estado é romper a liberdade de credo ou de não credo. Romper a laicidade do Estado é deixar que o Estado seja realmente democrático, porque ele não vai estar a serviço de todas e de todos, mas apenas daqueles adeptos a uma religiosidade. Todo fundamentalismo é intolerante. Tolerância, que há poucos dias agora uma senhorinha de 80 anos, uma mãe de santo, ela teve os evangélicos em frente da casa de santo dela, fazendo oração, xingando, dizendo que ali era a casa do demônio. De manhã essa senhora teve um infarto, morreu. A pressão subiu e ela morreu. Quer dizer, e aí, gente, o que é isso? Isso é intolerância religiosa. Cadê? Existe alguma lei? Quantas pessoas na igreja, quantos maridos apanham das esposas quando vão às igrejas? Quantos filhos apanham dos pais quando vão às igrejas? Então nós já tínhamos... Quantas Bíblias foram queimadas aqui no Brasil em praça pública? Tolerância religiosa. 4 jovens evangélicos foram detidos nesta madrugada no Rio depois de promover um quebra-quebra em um centro espírita. Agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record. Uma denúncia de bullying religioso chegou à polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 3 homens e uma mulher foram detidos depois de invadir e destruir um centro espírita no Catete, na zona sul do Rio. Os 4 evangélicos que depredaram um centro espírita no Rio de Janeiro serão processados. Um cidadão, em nome da religião, destruiu, eu vou repetir, destruiu uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Anos atrás, a minha mãe teve infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. Então nós devemos respeitar todas as manifestações religiosas, por mais que você discorde doutrinariamente dessas religiões. Na realidade, nenhuma agressão é uma forma de expressão democrática. É uma violência que tem que ser qualificada pelo Código Penal. No Congresso mesmo, né? Tem culto todo dia, tem reza todo dia. Agora, pergunta se eles vão lá abrir, se o Eduardo Cunha, que permite isso tudo, vai abrir para ter uma manifestação de terreiro, de candomblé, ou até budista, hinduísta. Não é permitido. Aqui nessa casa, o presidente da casa, Marco Maia, permitiu que se realizasse um culto evangélico, mas proibiu, por exemplo, a prática de um xirê do candomblé aqui dentro. Será que tem algum grupo evangélico que está saindo à caça aos homossexuais à noite? Será que está barrando as pessoas de entrarem na igreja? Pelo contrário, é um povo que só agrega, é um povo que tem trabalhos sociais interessantíssimos, principalmente na área de drogas, que tenta recuperar pessoas que não têm qualquer chance de se reerguer sozinhas. Será que o grupo LGBT tem algum programa desse tipo? Eu acredito que não. Hoje em dia você pode prestar atenção como é que está o catolicismo. Hoje em dia você é a casa de Deus. E Deus está aí para quem? Deus está aí para o povo, como o povo de Deus. O povo necessitado, é o povo que bate na porta. Hoje em dia as igrejas é tudo no cadeado, tudo de porta trancada. Então a igreja hoje, é o catolicismo, que hoje só serve os poderosos. Né? Então tem padre hoje que segue uma doutrina, que se chegar um mendigo, se chegar um humilde na igreja, já é visto com maus olhos. Né? E a igreja podia estar de portas abertas para acolher esse povo. Essa perspectiva cristã contra um grupo já é um pouco difícil de compreender. Você nunca vai ver Jesus, você não contra ninguém. Daí a ideia do homem querer ser maior que o Senhor. Porque Jesus foi um ativista. O cara que andava com os pobres, exatamente, com as prostitutas, que andava justamente com
evangélico, Se ele o que esse tivesse pessoal chama hoje de aqui, ralé. se ele tivesse hoje aqui, ele estaria lutando ao nosso lado, com toda certeza, não tenho dúvida disso. Essa é a participação da religião na política, é o cuidado social, a transformação social, cuidar daqueles mais carentes, necessitados, aqueles que precisam de uma reflexão na sua vida, aqueles que precisam transformar o seu viver. E daí essa é a luta que um embate religioso vem tendo há séculos. Desde o início do cristianismo, a partir de Jesus e dos 12 apóstolos, até os dias de hoje. O problema não é você ver religião, o problema é você não saber separar o Estado da igreja. A política e a religião sempre andaram juntas. O que nós precisamos entender e separar é de que eu, como agente político, eu como um político, eu tenho minha fé, tenho minha religião, e a religião também traz no seu bojo uma série de comportamentos que refletem na cultura das pessoas. Ou seja, parte da minha cultura ela é reflexo do que eu creio. E a religião, na verdade, uma coisa é a espiritualidade, até aquela tua... Porque a religião ela é uma coisa pessoal intransferível, né? E acho que só deve dirigir a tua vida, Exatamente. Só no que tu acredita. A população LGBT sofre todos os dias, principalmente as pessoas trans. Tem uma trans sendo assassinada por dia no Brasil. As pessoas de religiões afro-brasileiras como eu sofrem bastante por conta do próprio racismo que está envolto no preconceito das religiões e na própria questão de barrar a liberdade de culto das pessoas. Um exemplo, a questão do que tinha de homofobia foi barrado pela bancada religiosa fundamentalista. Eu acho que, exatamente, essa é uma palavra muito central, assim, fundamentalista. Eu acho que não é nem a religião, assim, são os fundamentalistas. A igreja começou a falar sobre perspectiva política num tratado que é teológico. Essa perspectiva homossexual, ela não é para ser vista primeiro pela perspectiva política, mas sim teológica. Então, a questão do casamento homoafetivo, ela é uma escolha. E essa escolha deve ser respeitada. Esse fato que a Bíblia condena assim como pecado está em Romanos capítulo 1, basta ler. Basta ler que você vai ver lá sobre isso. Mas ela é uma escolha, assim como todas as coisas que nós fazemos na vida. E por mais que eu considere, ou que alguém considere como errado, deve ser respeitado. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília arquivou o polêmico projeto da cura gay. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou uma proposta polêmica e tratamento para combater a homossexualidade, como se a homossexualidade fosse doença, né? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que ficou conhecido como Cura Gay. Aprovada esta semana pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado pastor Marco Feliciano, o projeto da chamada Cura Gay. Aqui dentro não tem nenhum radical evangélico ou radical de qualquer segmento religioso. Isso aí é colocado goela abaixo para nós aqui. Tudo aqui é plano de poder. Michel Foucault, na sua obra sobre microfísica do poder, ele diz assim: poder, ninguém sabe onde está, ninguém sabe quem tem, mas sabem quem não tem. E quem não tem hoje? Aqueles que lutam pela liberdade, igualdade, fraternidade, sem nunca vender a alma, nem o coração, nem a mente. Esse embate que se tem hoje sobre essa perspectiva da religião na política, ela é algo que deve ser refletido hoje e sempre, para que a gente possa saber qual o espaço de cada um. Já dizem todos no seu dito comum, né, no senso comum, cada um respeite o espaço do outro, mas todos convivendo no mesmo espaço, parece até antagônico, mas é verdadeiro. As interferências religiosas não podem partir baseado num princípio de lei religiosa. Ela deve intervir para a participação de cooperação de transformação social. E se rompe a laicidade do Estado, se acaba com a possibilidade de termos políticas públicas de qualidade. Porque aí a política pública não vai atingir todas as pessoas, vai atingir apenas as pessoas que estejam de acordo com a religião que for estabelecida enquanto religião do próprio Estado. O país mundo está aí para que a gente possa aprender com ele. E nós temos que ver qual é o nível de democracia, o nível de paz, o nível de tolerância, o nível de respeito para o outro, que é fundamental para a construção da paz, que existe nos países onde se rompeu
a laicidade do Estado, onde não existe ou nunca existiu a laicidade do Estado. É só dar uma volta pelo mundo para saber que o fundamentalismo, que é intolerante e que pressupõe a rompimento da laicidade do Estado, pisoteia a nossa própria Constituição e a nossa própria humanidade.